Vamos abrir nossas Bíblias para a nossa meditação nessa noite. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Mesmo assentado como você está, eu vou convidar para você ler comigo de maneira alternada. 1 Reis 18, a partir do versículo 20 até o final, leitura alternada. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa essa palavra. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. E eles clamavam em altas vozes e retalhavam-se com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra foi que fiz todas estas coisas. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal,
que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. A sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe, e disse a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezreel. Vamos orar. Senhor, abre os nossos olhos para que possamos contemplar as grandezas do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Há um cristão chinês, ou houve, que talvez seja um dos mais famosos dentre os nossos irmãos chineses, chamado Watchman Nee. Watchman Nee foi um servo do Senhor que teve grande influência entre os cristãos da China antes da Revolução Comunista, antes do país se tornar o que se tornou na época de Mao Zedong. Mas ele é marcado como sendo um homem que se preocupou com o seu povo, que evangelizou o seu povo, que pensou muito sobre a vida cristã, de oração, de serviço a Deus, e também um pouco sobre a organização da igreja. Nós não concordamos em muitas coisas com Watchman Nee. Sua teologia não é a mais reformada dentre todas, mas a sua história de serviço ao evangelho não pode ser negada. E uma das histórias que ele conta do seu ministério é de uma aldeia, uma pequena vila que havia na China, onde havia uma espécie de procissão anual para uma divindade chamada Tuang. E anualmente as pessoas se reuniam e faziam uma procissão para Tuang. Eles andavam carregando a estátua desse Deus deles, né, e as pessoas carregavam, e havia uma grande procissão, isso lá nas décadas de 1940, 1950 na China. E ele foi pregar o evangelho para essas pessoas, falar de Jesus, falar do amor de Deus. E alguém então disse: olha, há 286 anos nós fazemos essa procissão, e nós fazemos porque Tuang é fiel. E a fidelidade de Tuang está no fato de que todos os anos acontece numa data não específica. Tuang revela para alguém do povoado qual deve ser a data da procissão. Ela é feita e Tuang garante que nunca chove no dia da procissão. E são 286 anos que isso acontece. Nunca choveu. E o missionário então disse: pois bem, preparem-se que na procissão desse ano vai chover. E as pessoas disseram: se chover, nós rejeitamos Tuang e adoramos o seu Deus. Porque são quase 3 séculos que não chove no dia da procissão. E aí o missionário volta para casa e fala com os companheiros da equipe. Fala: eu fiz um desafio para a tribo. Eu falei que no dia da procissão vai chover, tem quase 300 anos que não chove. E eles começaram a jejuar e orar, e começaram a jejuar e orar, e atravessaram a noite em oração, e a madrugada entrando, e a procissão era às 8 da manhã, e eles orando, e falando: Senhor, faz chover, glorifica o teu nome, converte esse povo, ó Senhor, tira esse povo da idolatria, para que eles possam adorar somente a Jesus. E eles oravam,
E aí ele conta que às 7 da manhã levanta para ir fazer o desjejum deles, e ele olha, o sol já estava nascendo, o céu limpinho. E ele ia preparando a comida da manhã deles, né, o café da manhã, e falando: Deus, glorifica o teu nome, tem misericórdia de nós, faz chover, Senhor. E aí ele diz que começa a escutar gotinhas. E as gotinhas começam a se tornar uma chuva mais forte. E vira um temporal, que ele sai e olha para a porta da casa que eles estavam e já tinha água empoçando até o 3º degrau. E aí então ele, assim que cessa a chuva, ele corre para a aldeia para tentar saber o que aconteceu lá. E os aldeões estavam gritando: o Tuang não é Deus, somente Jesus. Somente Jesus. E aí ele pergunta: o que foi que aconteceu? Ele falou: olha, a chuva começou. E quando a chuva começou, nós falamos: o Deus deles é de verdade. Mas aqueles mais tradicionais falaram: não, nós não vamos vencer, nós vamos sair com Tuang, e Tuang vai fazer parar de chover. E eles dizem que eles saíram para fazer a procissão mesmo assim, e que alguém escorrega no barro e que a estátua cai, quebra o pescoço, e que eles falam: não pode ser Tuang, tem que vencer esse Deus deles. E eles foram, consertaram a estátua, colocaram de novo, começaram a carregar, e eles atolaram no barro, eles não conseguiam mais andar. E aquela tribo então se converte, porque aqueles irmãos falaram: olha, o Deus a quem servimos é quem comanda todas as coisas. E o Senhor derramou chuva, e o Senhor fez com que a água caísse. Uma tradição de 300 anos é quebrada. E corações duros, endurecidos pela idolatria, também são quebrados. E aquelas pessoas se renderam a Jesus. É como se tivéssemos, de certa monta, na história moderna, a menos de um século de distância de nós, algo parecido com o que Elias experimentou naquele dia no Monte Carmelo. Nós sabemos que aqui nós já estamos no reino dividido. Enquanto Acabe é rei de Israel, o chamado Reino do Norte, ele é contemporâneo de 2 reis de Judá, né, com a sede em Jerusalém. Asa e Josafá são contemporâneos de Acabe. E neste reino do norte, para quem inclusive o cativeiro vem primeiro, que tem uma sucessão de reis maus, para este povo, o povo do reino do norte, que Elias estava pregando o evangelho, pregando a graça de Deus, pregando de que o Senhor era o único Deus verdadeiro. Mas era um povo indeciso. Você lê aqui o versículo 21, quando ele pergunta para aquele povo: até quando vocês vão ficar com um pé lá, outro cá, entre 2 pensamentos? Se Deus, se o Senhor, se Yahvé é Deus, sigam a Yahvé. Se Baal é Deus, sigam a Baal. Mas parem com esse negócio dessa vida dupla de vocês. Parem com essa coisa de um pé lá e outro cá. E o povo nada respondeu a Elias: não, nós queremos adorar a mais deuses de uma vez. Nós queremos nos tornar também politeístas, quem sabe. Nós não queremos isso para nós. E aí então Elias vai e desafia. Elias vai e faz um convite, uma convocação com Acabe. Nós começamos a ler o versículo 20, mas veja o que diz o 18 e 19. Respondeu Elias: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a tua casa e a casa do teu pai, porque deixaram os mandamentos do Senhor e seguem a Baalins. Agora, Acabe, manda juntar todo o povo de Israel no Monte Carmelo, os 450 profetas de Baal, os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Manda subir todo mundo. E aí o texto que nós começamos a ler, que nós lemos, começa dizendo que Acabe fez isso. Chamou todo aquele povo. E as pessoas vão para lá, esses indecisos. E a conversa de Elias então é que hoje é dia da decisão. Vocês precisam resolver a quem vocês vão servir. Não dá para ficar com um pé lá e outro cá.
Não dá para dizer que é povo de Deus e continuar com Baalim, com poste-ídolo dentro de casa. Eles então se reúnem e Elias diz assim: olha, nós vamos fazer o seguinte, tragam 2 novilhos. Eu contra os 450. Eu tomo um novilho para sacrificar ao Senhor e eles tomam um novilho para sacrificar a Baal. Quem vencer, os outros devem ser mortos. Se Baal vier e trazer fogo para consumir o altar deles, vocês podem me matar. Se for o contrário, eles devem passar, eles devem ser rejeitados. Ele então faz isso, né? E ele dá o benefício para os profetas de Baal. Fala assim: deixa eles escolherem o novilho primeiro, para não falar que eu trapaceei. E eles vão, escolhem o primeiro novilho. Agora despedaça, põe em cima do altar, mas não põe fogo. Mas como assim não põe fogo? Não. Os nossos deuses são muito fortes, não é? Então os nossos deuses vão disputar aí quem manda mais fogo. Vocês não vão acender fogueira nenhuma. Vocês vão pedir para Baal e Baal vai fazer descer fogo. E vai queimar. E depois eu vou fazer o mesmo ao meu Deus. E aí o texto diz que começa de manhãzinha. E eles estão lá: ô Baal, nos responde, Baal, manda fogo, Baal. E o tempo vai passando, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e eles então começam a desesperar. O texto diz que eles começam a ficar manquejando e se movimentando, fazendo danças rituais, movimentos rituais ao redor do altar. Que o negócio não dá certo, eles começam a se mutilar. Eles passam a mão em punhais, em pequenas lanças e começam a rasgar a pele. Baal, queima esse negócio, Baal. E vai passando o tempo e nada acontece. E aí, às vezes, a gente tem o costume de ler a Bíblia por ser palavra de Deus, mal-humorado, mas a gente está olhando aqui uma passagem muito bem-humorada. Eu fico imaginando Elias sentado lá, fazendo piada. Elias falando com ele assim: aqui, talvez Baal foi dar uma ida no banheiro. A ideia de ocupado aqui é que ele foi esvaziar seu ventre. Talvez ele foi dar uma ida no banheiro. Ou ele está de férias. Fazia parte da mitologia de Baal que uma vez por ano ele ia ao mundo dos mortos, ele ia ao submundo, né? Então talvez ele foi fazer uma viagem. Não grita mais alto aí que pode ser que Baal escute vocês, né? Pode ter algum problema. Então imagina Elias ali tirando sarro da cara deles, né? Um momento muito bem humorado. E aí o texto diz que chega meio-dia e nada acontece. Então já tem 6 horas que esses homens estão ali, fazendo as suas orações a Baal. Tem 6 horas que eles estão cortando a própria pele. Já tem 6 horas que eles estão implorando para que Baal mostre sua força. E Baal não mostra. E aí Elias então fala: agora é minha vez. Vem para cá, povo. E o povo se reúne. Ele pega 12 pedras, representando todo Israel, uma para cada tribo. Ele reedifica o altar. Isso aqui é muito sintomático. O altar do Senhor estava em ruínas, dentro do território do povo chamado povo de Deus. Não tinha nem altar para o profeta adorar. Tinha ruína, tinha um monte de pedra espalhada, mato crescendo, e ele tem que reedificar. O povo de Deus já não adorava mais a Deus. Ele reedifica, ele corta o novilho, coloca os pedaços. E no português, claro, ele ainda tira onda. Fala assim: vamos fazer uma valeta em volta aqui? E circunda tudo assim com a valeta em volta. A ideia é de que ela tinha mais de 1 palmo de profundidade de largura, bem grande. E fala assim: agora vamos começar a pegar água. E pega água uma vez, vem lá, 4 baldões, joga em cima da lenha, em cima da oferta, e vai jogando, mais uma, e 3 vezes. A ponto que molha a lenha, molha a oferta, empoça tudo e enche a valeta em volta. Fica tudo cheio de água. E aí nós temos aqui a menção de que
o profeta de Deus faz uma curta oração. A curta oração dele é a seguinte: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Os homens ficaram 6 horas sambando e cortando lá. Ele faz uma oração de 30 segundos. E aí o texto diz que vem fogo do céu que consome. O que é que o texto diz? Caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra e lambeu ainda a água que estava no rego. Não é que ficou um carvãozinho lá. Não é que ficou um resto de osso. Não sobrou pedra, não sobrou terra. O fogo consumiu tudo. Quem gosta de filme de super-herói, lembra quando o Thanos estala o dedo? Sumiu tudo, foi consumido, acabou. Desceu o fogo e o lugar que estava ali, um altar grande com um novilho em cima, acabou. Foi consumido, foi acabou. Ai, cadê tudo que estava aqui? O Senhor manifestou ali o seu poder. E aí o texto diz que o povo começa a gritar e a dizer, caindo com o rosto em terra: o Senhor é Deus, Yahvé é Deus, Yahvé é Deus, não é Baal. E aí então Elias vai fazer o que precisa ser cumprido. O povo segura os profetas, descem com eles até o ribeiro de Quizon, e ali Elias vai passar cada um deles ao fio da espada. Eles vão ser mortos. A vida deles é findada ali. Uma pequena oração, um tempo de clamor, e isso acontece. Mas continua, há um segundo momento. E aí Elias diz assim: Acabe, vai fazer um lanche, Acabe. Acabe, depois, já é mais de meio-dia, está na hora de almoçar. Acabe, vai almoçar. E Elias vai fazer oração de novo. O texto diz que Elias se encurva na terra e coloca o rosto entre os joelhos. É uma atitude de alguém que está em profundo momento de oração, de intercessão a Deus. E ele fala para o auxiliar dele assim: sobe mais lá em cima, onde você consegue ver tudo, olha na direção do mar e me diz o que você está vendo. E o menino faz isso. E por 7 vezes ele faz isso, dizendo: olha, não tem nada, o céu está limpo, está tudo normal. Na 7ª vez ele chega e fala assim: olha, eu vi lá ao longe uma nuvenzinha, do tamanho da palma da mão de um homem. E aí então, Elias diz assim: então vai lá onde Acabe está agora, e fala para Acabe acelerar, entrar no carro e descer logo, porque está vindo chuva. Tem 3 anos e meio que não chove. Elias tinha orado para parar de chover. Aí primeiro chove fogo do céu, e agora fala: vai chover água. Manda o rei descer. E aí o rei vai, e de alguma maneira misteriosa o texto diz que o Senhor cingiu os lombos de Elias, e ele foi colocado à frente do carro de Acabe. E o céu se enegreceu, as nuvens com vento vieram e caiu grande chuva. A oração do servo de Deus. Meus irmãos, o que eu aprendo com esse texto, o que eu aprendo com essas lições, o que eu aprendo com a história de Watmani, o que eu aprendo ao olhar para um episódio como esse, é que nós precisamos entender, enquanto servos de Deus, que esse mundo não é tudo o que há.
e que nós estamos materialistas demais, de nós enxergamos somente aquilo que é material, que é visível. Nós estamos tão ligados ao que é terreno, que nós nos esquecemos que nós temos, além dessa dimensão palpável, tangível, além dessa dimensão terrena, visível das coisas, existe uma dimensão espiritual das coisas, e que nós temos vivido um profundo desequilíbrio, onde nós nutrimos pouco as nossas expectativas espirituais, nós nutrimos pouco a nossa alma, nós não olhamos com muita grandeza e com muita atenção para aquilo que é sobrenatural. Mas nós não somos um povo materialista, que acredita apenas na matéria. Nós não somos um povo antissobrenaturalista, que não crê em nada que não seja nada que seja sobrenatural. Nós não somos um povo desses que vivem a vida achando que a vida é só isso aqui. Nós somos um povo que está constantemente transitando entre duas dimensões. A dimensão do que os olhos podem ver e a dimensão do que os olhos não podem ver. A dimensão do corpo e a dimensão da alma. A dimensão do físico e a dimensão do metafísico. A dimensão da natureza e a dimensão do que é sobrenatural. Mas acontece que nós temos nos tornado pessoas tão terrenas, nós temos nos tornado pessoas tão focadas apenas nesse mundo e nas coisas que acontecem aqui e nas coisas que os nossos olhos podem ver, que a gente anda muitas vezes sem perceber a dimensão espiritual das coisas. E o que nós temos nesse texto? Nós temos nesse texto coisas que nos chamam a atenção. Primeiro, que nós podemos enfrentar o engano daquilo que é terreno, que é o que estava acontecendo aqui. Se eu disser para você que tem 450 contra 1, qual seria a sua aposta? No 1 ou nos 450? Se eu disser para você que esses 450 têm apoio do rei e da rainha, enquanto o outro é um lobo solitário. Se você tinha apostado 1.000, talvez você começava a apostar 2.000. Porque o que os seus olhos veem é um homem sozinho contra 450 com todo o poder estatal do lado dele. Com todo o poder da monarquia do lado dele, de um rei mau com a rainha pior ainda, do lado dele. Mas e aí? E aí que todo o povo era contra ele. E aí que todo o povo também não queria essa coisa de monoteísmo. O povo dizia: Elias, deixa a gente quieto adorar quantos deuses a gente quiser. A gente não quer problema com ninguém, nós queremos apostar em todos os cavalos ao mesmo tempo. Recentemente eu assisti uma entrevista de uma pessoa famosa da mídia, e uma coisa que está constante entre artistas agora é que você pergunta para eles sobre religião, todos eles dizem assim: sou uma pessoa espiritualizada. O que é uma pessoa espiritualizada? Se você chamar ele para ir num terreiro de macumba, ele vai. Se você chamar ele para ir numa igreja, ele vai. Se você chamar ele para ir lá na Índia tomar banho de fezes no Rio Ganges, ele vai tomar. Se você falar assim: vamos subir o Himalaia para meditar lá com vamos lá para o Tibete meditar com os monges budistas, ele vai. Sou uma pessoa espiritualizada. Eu estou apostando em todas as frentes. Se uma religião tiver certa, eu falo assim: dentre as 450 que eu segui, a sua estava no meio lá. E o povo estava nessa. Então Elias
nessa perspectiva aqui, um lobo solitário. A gente sabe que depois o Senhor vai falar, olha, ainda tem joelhos que não se dobraram lá. Mas nessa perspectiva, olhando para esse texto, para esse momento, Elias é um lobo solitário contra uma nação inteira, contra o governo, contra a força religiosa inteira. O que os olhos podem ver é, rapaz, será que esse homem não está errado? Você já pensou isso? Fala assim, não, ninguém concorda comigo, eu só posso estar errado. O rei não concorda comigo, a rainha não concorda comigo, os sacerdotes não concordam comigo, o povo não concorda comigo. Será que eu estou errado? Talvez os nossos meninos e meninas aqui tenham enfrentado ou estejam enfrentando isso na sala de faculdade. Fala assim, rapaz, todo mundo aqui pensa de um jeito totalmente diferente. E eu falo uns negócios, parece que eu estou falando a coisa mais absurda do mundo. Será que eu não estou errado? Será que a minha fé não é uma besteira mesmo? E é essa turma que está certa? Talvez lá no seu ambiente de trabalho, todas as suas amigas, todas as suas colegas, todos os seus parceiros vivem um determinado tipo de vida. E eles te convidam a viver do jeito que eles vivem. E talvez chegue um momento que você diz isso assim, será que eu não estou sendo o bobo da história? Será que esse povo não é quem está aproveitando a vida de verdade, vivendo da melhor maneira? Porque se os nossos olhos contemplarem apenas o que é terreno, nós seremos enganados por essas contagens. Nós seremos enganados por aquilo que os olhos podem ver. Se as nossas percepções forem apenas aquelas que os olhos podem ver, ao primeiro sinal de fraqueza a gente já enxerga a derrota. Por quê? Porque é somente as Escrituras que vão dizer para a gente, por exemplo, que quando eu estou fraco é que eu estou forte. Se eu for pelo que os olhos podem ver, eu digo, quando eu estou fraco mesmo. Mas o Senhor diz, através do apóstolo Paulo, que a força se aperfeiçoa na fraqueza. Eu tenho uma perspectiva superior. Com a clássica frase que eu com Deus sou maioria. Isso já me basta. A percepção que temos aqui, então, é esta. Não se deixe enganar pelos aspectos terrenos e pelas coisas que acontecem debaixo do sol, como se isso fosse tudo que existe. Não se deixe enganar pelas aparências. A igreja nunca foi tão enfraquecida. A igreja nunca foi tão humilhada. A igreja nunca foi tão perseguida. Não se engane. O poder da igreja é sobrenatural, o poder da igreja é do Espírito Santo de Deus, o poder de triunfo da igreja é irresistível e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Talvez você esteja pensando assim, olha, mas o ateísmo está crescendo, a perseguição está crescendo, a sociedade está cada vez mais secularizada. Pastor, quando eu olho para a televisão, quando eu assisto os vídeos que me mandam no WhatsApp, eu não enxergo a sociedade com nenhum sinal de que vai melhorar. Eu acho que nós estamos perdendo, pastor. Eu acho que nós estamos perdendo a guerra. Eu acho que esse povo vai secularizar todo mundo e não vai sobrar ninguém fiel. Se você olhar só para o que está acontecendo debaixo do sol, se a sua perspectiva não for entre as duas dimensões, for só nessa dimensão aqui, você vai perder a sua fé. Talvez você está olhando para todos esses movimentos geopolíticos aí, e olhando, o Putin se mexe de lá, o Xi Jinping se mexe de cá, e como é que é esse negócio da guerra, é o globalismo de um lado, e a geopolítica dos Estados Unidos do outro, e onde que nós temos que nos posicionar, será que vai ter uma nova ordem mundial, e como é que vai funcionar agora esse negócio da União Europeia, qual é o papel do Brasil como player nisso tudo, vai estourar uma terceira guerra mundial, os chineses vão dominar o mundo, ou serão os russos, ou será que nós teremos como nos proteger? E se a gente olha para a geopolítica, se a gente olha para a guerra da Ucrânia, se a gente olha para o coronavírus, se a gente olha para a União Europeia, se a gente olha para a nova ordem mundial, se a gente olha para a agenda da ONU, se a gente olha para todas essas coisas apenas da perspectiva debaixo do sol, a gente vai entrar em desespero.
Por quê? Nós somos pobres réis mortais aqui. Quem somos nós contra os poderosos desse mundo? Quem somos nós contra os poderios militares, nucleares das grandes nações? Quem somos nós contra os bilionários que investem na indústria do aborto e a gente aqui lutando que não deve abortar, que a Bíblia fala que a gente tem que preservar a vida? Quem somos nós? Mas é porque a gente não está olhando só para o que está acontecendo debaixo do céu. A gente transita entre duas dimensões. A gente vê a dimensão espiritual das coisas. Você quer ter uma noção do que é isso? Qual é, na vida de uma pessoa, o momento da maior derrota dela? Tarcísio respondeu: a morte. É a sua maior derrota. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos. Atos no capítulo 7, a partir do versículo 54. Atos 7, 54. Ouvindo eles, os judeus, estas coisas, enfureciam no coração e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem está em pé à direita de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes foram contra ele. Lançando ele para fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Quem está ao redor está vendo o quê? Um homem sendo apedrejado. O momento da maior derrota de um homem. Mas Estevão é um homem que está enxergando as coisas em uma dimensão diferente. Estevão, enquanto todos estão vendo, vencemos, matamos esse maldito pregador desse maldito Jesus. Vencemos, calamos sua voz. Estevão está vendo os céus abertos e Jesus de pé para recebê-lo. No momento em que todo mundo que tem a visão só terrena das coisas dizia: Estevão perdeu. Estevão foi derrotado. Era o momento da maior vitória de Estevão. E é assim em todos os velórios que estamos. Quando olhamos para corpos derrotados, para corpos sem vida, para corpos estendidos em um caixão, e que podemos olhar e pensar: é a maior derrota. Não, se está em Cristo é a maior de todas as vitórias. Como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 15, a morte foi vencida, foi tragada pela vitória de Jesus. Portanto, meus irmãos, nós precisamos olhar para esta vida sob essa perspectiva. Não pense as crises na sua família, os problemas no seu trabalho. Não pense no mundo, nas guerras do mundo. Não pense no cenário político. Não pense na educação dos filhos. Não enxergue essa vida sem a perspectiva espiritual das coisas. Não deixe de viver a vida transitando entre essas duas dimensões. Porque se os seus olhos for só para isso aqui, sabe o que vai restar para você daqui a pouco? Sinceramente, suba no prédio mais alto da cidade e se jogue de lá. A vida não tem sentido. Não há esperança. Nós já perdemos. Se os seus olhos só enxergam isso aqui. Porque o que é terreno engana os olhos. É 1 contra 450 e toda a força, todo o poder. Mas aquele que está enxergando além, que é o caso de Elias, ele pode fazer piada. Ele pode rir das situações porque ele conhece o Deus a quem ele serve. É o Deus do Salmo 37. Vai lá comigo no Salmo 37 a partir do versículo 12.
Salmo 37, 12. Trama o ímpio contra o justo e contra ele range os dentes. Então, o que está acontecendo no mundo visível? O ímpio está tramando. Ele quer de alguma maneira prejudicar o justo. Mas olha o que o versículo 13 diz. Deus está dando gargalhada. Deus está rindo e olhando para o ímpio e dizendo, seu dia vai chegar. Eles arrancam a espada, eles distendem o arco para abater o pobre e necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, será aquela que vai traspassar o próprio coração e os arcos deles serão despedaçados. Ou seja, os maus estão tramando. O que eu vejo debaixo do céu? Criminalidade. Eu vejo o aumento dos homicídios, eu vejo guerra, eu vejo inimizade, eu vejo coisas que me levam a desesperar, eu vejo a prosperidade dos maus, eu vejo gente ruim se dando bem, eu vejo pessoas que oprimem, que mentem, ganhando status, e eu penso, o que é que vai ser? Se eu estou olhando só para aqui, eu me desespero. Mas aí eu me lembro do Salmo 37. Deus está gargalhando. Ri-se o Senhor, porque Ele sabe o que é que está chegando, que o dia deles vai chegar. A gente transita entre duas dimensões. A gente pode rir daquilo que é mal. A gente pode rir da idolatria, como isso aconteceu naquele momento. Quem acha que dinheiro compra tudo, quem acha que ser rico é a coisa mais importante da vida, você que sabe quem é Jesus e que conhece a salvação, você pode rir e dizer, ô homem besta, ô mulher besta que acha que dinheiro é tudo que vale. Oh meu Deus, a idolatria do dinheiro. Quem acha que morrer de trabalhar, ou viver para trabalhar, ou trabalhar morrendo é o que vai garantir o pão em cima da mesa, você pode rir dele do alto das suas férias e dizendo assim, eu posso descansar porque Deus cuida de mim. Eu sei que eu não preciso me matar de trabalhar, eu vou trabalhar sem preguiça, com dignidade, mas eu não posso fazer o meu trabalho sem um ídolo para mim, a ponto de eu perder tudo que está acontecendo ao meu redor, para idolatrar o meu trabalho. A gente pode rir de quem acha que beleza e juventude vai durar para sempre. Aquela pessoa tal que está sempre quase querendo eternizar a vida. Aquela pessoa que quer o tempo todo estar expondo a própria imagem e se vangloriar da sua beleza, da sua sensualidade. Você pode rir e pensar assim, olha, a Bíblia fala que isso não é adorno. O tempo vai passar, a gravidade vai chegar, os ossos vão enfraquecer. E a gente então pode, você está investindo tudo no lugar errado. A gente pode rir de quem acha que diploma é garantia de alguma coisa e fala, não, porque quando eu tiver o meu diploma, eu for graduado, eu for mestrado, eu for doutorado, eu for pós-doutorado, aí eu vou ser. A gente pode rir dessas pessoas que acham que titulação serve para alguma coisa. Não, você está entendendo a vida só aqui, só no aspecto econômico das coisas. A gente pode dar gargalhada de quem está achando que política vai resolver tudo. De que ou vai chover picanha do céu. E amanhã, nossa vida, chove picanha. Ou de quem acha que nunca mais no Brasil, a partir de 1º de janeiro, vai ter ideologia de gênero, aborto. Nunca mais vai ter criminalidade, porque o presidente falou. De quem enxerga a vida aqui e acha que um político tem poder para resolver alguma coisa. O Senhor olha e ri, e o servo de Deus deveria olhar para essa fé
cega que as pessoas têm em dinheiro, em trabalho, em beleza, em diploma, em juventude, em política, e falar: vocês estão tudo errado, porque vocês não estão transitando entre as duas dimensões. Vocês estão enxergando só isso aqui, achando que isso aqui é tudo. Mas, como eu disse no início, a gente está tão secularizado, a gente está tão terreno, que a gente é crente e a gente não está enxergando o aspecto espiritual de nada. A gente está desesperado com medo do fulano ganhar ou do fulano perder. A gente se desespera com a economia toda hora. A gente está o tempo todo apavorado, se entupindo de remédio, fazendo terapia, porque a gente não consegue descansar em Deus. A gente está sempre ansioso porque a gente não ora. A gente está sempre com medo porque nós não dobramos os nossos joelhos. E é aí então que vem aquilo que Elias fez. Elias resolve todo esse dilema. A maneira que Elias tem para transitar do aspecto meramente terreno para o aspecto espiritual é a oração. Porque esse texto é uma disputa de oração. Esse texto é uma disputa de qual é o Deus que responde clamores. De homens 6 horas se cortando, dançando e se ferindo e gritando e clamando para ver se Baal respondia. E Elias não se desespera, ele faz piada porque ele diz: eu sei que não existe outro Deus. Eu sei que vocês estão implorando aí por um pedaço de pau. Eu sei que vocês estão aí orando para algo que não existe. Eu sei que vocês estão implorando para uma invenção da cabeça de vocês que não responde a oração nenhuma. E por isso ele faz piada. E ele sabe que só a oração dele vai ter resposta, porque só há um Deus. E aí, meus irmãos, nós somos desses que acreditam que o jeito de lidar com as coisas mais elevadas, com as coisas mais superiores, é no Senhor, é na comunhão com Ele. Sabe, não é com pedras ou cristais que vão equilibrar as energias da sua casa. Não é com um amuleto. Não é com uma imagem, não é com adesivo no seu carro, um adesivo do peixinho dos evangélicos ou adesivo do terço, do rosário do católico. Adesivo não arruma nada para você. É comunhão real com Deus. E aí a gente muitas vezes acha engraçado: lá o fulano botou uma pedra colorida na casa dele, que botou um sino dos ventos lá para espantar os maus espíritos, as energias ruins. Aí tem gente que bota um adesivo no carro e acha também que isso faz ele ser crente. Que bota uma Bíblia aberta no Salmo 90 ou 91 ou em qualquer texto que seja lá dentro de casa e acha que isso resolve alguma coisa. Que manda um versículo no WhatsApp e acha que isso é algo grande demais. Sem a genuína comunhão com Deus. O Senhor, então, nos chama a uma conexão com Ele, que é feita por meio da oração. E é assim que Elias, então, entra nesse cenário, para orar. A ferramenta contra o mal, contra as tentações, contra os medos, contra os poderes do mundo, contra a perseguição, contra a doença, contra as angústias, contra o luto, contra a alma aflita, é a oração. Dentro de todo aquele cenário desfavorável, a maneira que Elias tem para sair da dimensão terrena, onde tudo parece uma derrota, e transitar para uma direção onde existe a vitória, é a oração. Ele vai orar e fala: Senhor, glorifica o teu nome aqui agora. Faz descer fogo, para que esse povo se renda aos teus pés. Depois ele ora: Senhor, já tem 3 anos e meio de seca, manda a chuva, Senhor. Ele vai orar. Nós temos esse privilégio. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22, abra lá. Hebreus 10, 19 a 22. Um texto que eu particularmente amo.
Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo lugar pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura, guardando firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Se aproxime ousadamente diante de Deus, porque Cristo abriu um novo e vivo caminho para você não viver mais essa vida que só enxerga o que é material, que só enxerga o tempo presente, que não tem uma visão eterna das coisas, que não tem uma visão espiritual das coisas. É por meio da oração que nós expandimos a nossa comunhão com Deus. E essa é a visão que a gente precisa cultivar. Este é o nosso grande problema. Nós temos um grande problema de visão. E isso tem nos feito ficar ansiosos, angustiados, aflitos, com medo, tremendo na base. Isso tem nos conduzido à idolatria de nos agarrar a seguranças falsas, porque nós não temos enxergado o Senhor. A visão que a gente precisa cultivar é a da oração. Nós precisamos nos apegar ao Senhor em todo o tempo, porque as lutas que nós lutamos são por meio da oração. Porque se nós temos o discurso da fé, eu creio. Por que a nossa vida é tão horizontal? Por que a nossa vida não está sendo verticalizada? Porque eu tenho o discurso da fé, eu sou um homem crente, eu sou uma mulher crente, eu creio. E isso tem sido expressado na sua vida no fato de você orar. Por que os nossos esforços para crescer nas coisas que são terrenas são tão grandes e os nossos esforços para crescer nas coisas que são celestiais são tão tímidos? Por que nossa dedicação às nossas causas, aos nossos interesses, às nossas vontades, à nossa prosperidade, às nossas convicções momentâneas são tão efusivos esses esforços? E a dimensão espiritual das coisas, a elevação da nossa alma, tem recebido tão pouco tempo e atenção de nós? Por que a gente olha para outros servos e servas de Deus tão ousados na hora de orar, tão ousados na hora de assumir posturas com Deus, tão ousados para abandonar os seus pecados, tão ousados para santificar as suas vidas, e o mesmo não acontece conosco? Por que nós lutamos as nossas lutas confiando em tantas coisas que não o Senhor? Por que a gente tem lutado por outros meios que não a oração? Por que nós estamos olhando para nossa nação e para os anseios que nós temos para ela e nós não temos orado por essa nação? Por que nós estamos ansiosos e nós não temos substituído como a Bíblia manda? Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas substitua a ansiedade por oração, tornai conhecidas diante de Deus as vossas súplicas. Por que nós temos orado pouco? Por que nós temos lutado para consertar os nossos filhos, para salvar os nossos filhos sem recorrer à oração por eles? Por que nós estamos enfrentando problemas no trabalho e a gente já tentou um monte de solução, mas até hoje a gente não orou por aquela situação? Por que menino, menina, você está solteiro há tanto tempo, você está aí nesse dilema, vou namorar, não vou namorar, vou casar, não vou casar, e você está procurando um parceiro, uma parceira de toda forma, mas até hoje você não tem orado por isso, para Deus trazer uma moça ideal para você, para Deus trazer um rapaz abençoado para a sua vida? Por que seu casamento está em crise? Você está brigando com seu marido, brigando com a sua esposa, ao invés de brigar com os seus próprios joelhos até sangrar na oração? Por que nós queremos o melhor para a igreja e muitas vezes nós não oramos pela igreja?
Por que a gente quer que a sociedade brasileira melhore e a gente às vezes está pensando, será que eu crio um partido político? Será que eu crio uma ONG? Será que eu crio uma página no Instagram? Será que eu crio um movimento para melhorar o Brasil? E você tem orado pelo Brasil, para melhorar a sociedade brasileira? Porque nós somos pessoas que enxergamos de um jeito superior ao que aqueles que não estão em Cristo enxergam. Nós enxergamos a dinâmica espiritual das coisas e nós transitamos entre duas dimensões. Mas você pode me dizer assim, pastor, isso não é para mim, isso é coisa para Elias. Isso é coisa para homens e mulheres especiais, com um poder extra dado pelo Senhor. Eu vivo o hoje e eu não consigo olhar com esse olhar, eu não consigo orar como preciso orar, eu não consigo assumir essas posturas. Vamos encerrar abrindo Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versículos 16 a 18. Fica de pé para a gente fazer essa leitura, que nós receberemos também a bênção e depois vamos cantar com a última canção com as crianças. Tiago 5, 16 a 18. Leiamos. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Os problemas são terrenos, faltava chuva. Os problemas são terrenos, somos pecadores. E a orientação apostólica para nós é: orem. Ah, mas eu não sou um Elias. Elias era homem igual a nós, diz Tiago, sujeito às mesmas coisas que nós. E orou e Deus atendeu sua oração. Para de lutar suas lutas. Para de enfrentar os dilemas da vida. Os grandões da guerra da Ucrânia, até os pequenininhos. Um problema que acontece no dia a dia na sua casa. Para de lutar achando que só existe o abaixo do sol. Lembre-se do aspecto espiritual das coisas e siga sempre transitando entre essas duas dimensões, a espiritual e a física, de maneira que tudo se funda em um só. Que você seja um homem espiritual, uma mulher espiritual, mesmo estando em carne, mesmo estando encarnado. Vamos orar? E logo após você continua de pé para a gente cantar com a criançada. Senhor, obrigado pela tua palavra. E obrigado porque o Senhor registrou para nós essa preciosa história de Elias. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos mostra que apesar de muitas vezes nos enxergar em desvantagem na vida, o Senhor, por sua imensa graça, está agindo de maneira que com o Senhor nós podemos vencer todas as batalhas. Nos ajude a enxergar além do que os olhos podem ver. Nos ajude a enxergar com os olhos da fé. Nos ajude a ver as coisas como Estevão viu. De ver o Senhor no seu trono em glória. E de conseguirmos enxergar vitórias onde todos veem derrota. De conseguirmos enxergar alegria onde todos veem tristeza. De conseguirmos enxergar vantagem onde todos veem desvantagem, porque agindo o Senhor, não há quem possa impedir. Oramos, ó Deus, confiados e pedindo que o Senhor aumente a nossa fé. Fazemos em nome de Jesus. Irmãos queridos, vão em paz. Que o Senhor os abençoe e os guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre vós, tenha misericórdia das vossas vidas. Sobre cada um Ele levante o rosto e lhes dê paz. Que a graça do Filho, o amor do Pai e a consolação do Santo Espírito seja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém.